Então o poder nós recebemos do Pai. A autoridade foi Jesus que transferiu a nós. E a habilidade foi o Espírito Santo que nos deu. Então você tem o poder de Deus, você tem a autoridade de Jesus, e você tem a habilidade do Espírito Santo. E você recebeu também a mesma medida de fé que Deus deu a Jesus. Paulo fala isso em Romanos 12:3, que a mesma medida de fé, todos nós recebemos, a mesma medida que Deus deu para Jesus é a mesma medida para você. A minha pergunta é: o que você está fazendo com a medida de fé que Deus te entregou? Gostaria de deixar um pensamento aqui. Algo que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração, no meu espírito. E eu coloquei como título: Jesus, o Verbo da vida. Jesus, o Verbo da vida. Esse é o tema dessa mensagem nessa noite. Eu gostaria de falar do Evangelho de João. João capítulo 1, versículo 10 em diante. João 1, do 10 ao 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10, diz assim: estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para que era o seu, e os seus também não o receberam. Mas a todos quantos receberam, os quais creram no seu nome, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da verdade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pai de amor, muito obrigado por esse texto, por essa revelação. E nesse momento, o meu clamor, a minha súplica, para que teu Espírito venha trazer luz aos nossos corações, e que nós possamos entender a revelação da tua palavra, para que a tua igreja cresça, para que teu nome seja glorificado. E eu repreendo tudo aquilo que porventura o inimigo estaria tentando roubar esta palavra do nosso coração, ó Pai, que bate retirada toda e qualquer força ou contrária, e nunca mais volte. Nós queremos somente a presença do Senhor. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora. Ministra os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é um texto que nós podemos tirar muitas pérolas preciosas, muitas pepitas preciosas, aonde que João diz que Jesus estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o reconheceu. Nós sabemos que Jesus, o Pai e o Filho, o Pai e o Filho, são a só pessoa, o Espírito Santo também. Então Jesus estava lá no princípio também, quando Deus criou todas as coisas. Nós sabemos que Deus é Espírito, a palavra dele é Espírito, a palavra de Deus é Espírito, é viva. Ou seja, a Bíblia é Espírito, porque é a palavra de Deus. Deus é Espírito. Nós também, quando nós recebemos Jesus como Salvador, nós se tornamos ser espiritual, que temos um corpo e uma alma, e temos um espírito. Então nós também somos um ser espiritual, que habitamos dentro de uma alma, dentro de um corpo, e temos uma alma. Então Jesus, ele é o Verbo. Quando nós olhamos para João 1, do versículo 1, e Gênesis 1:1, nós vemos um paralelo ali entre a nova criação e a antiga criação. Em João 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós sabemos que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo é uma só pessoa. Então Jesus já estava no princípio, No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra.
Então, no princípio, Deus fez todas as coisas, criou o céu e a terra. Paulo, quando escreve os Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, 1:16, Colossenses, ele diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visível e invisível, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Então tudo que Deus criou há um propósito grandioso, Deus criou para ele. Foram criadas todas as coisas visíveis que você não vê, e as coisas invisível e invisível, sejam tronos, sejam denominações, seja o principado, seja a potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Eu e você fomos criados em imagem e a semelhança do Deus Todo-Poderoso. Então eu e você, Ele nos fez exatamente igual a Ele. Nós se tornamos filhos de Deus quando nós recebemos Jesus como Salvador das nossas vidas. O poder de Deus transforma nossas vidas e nós se tornamos filhos de Deus. E no momento que você se torna filho de Deus, você também recebe o Espírito de Deus no teu espírito, e você se torna um ser espiritual, para que você possa desfrutar também de todas as promessas que Deus tem. Significa que Jesus não é só um ser criado, Ele é um Deus eterno. Nós vemos aqui, Jesus Cristo é o Verbo encarnado. Então Jesus, Ele foi gerado, no ventre de Maria, através do Espírito Santo. Então Ele veio cheio em glória. Por quê? Se Jesus não fosse gerado, se não fosse o Deus encarnado, Ele não teria autoridade legal aqui no mundo. Se Jesus não fosse gerado pelo Espírito Santo no ventre da mulher de Maria, Ele não teria autoridade legal aqui neste mundo. Por isso que eu e você, nós temos autoridade legal nesse mundo, porque nós somos gerados pelo Espírito Santo. E nós fomos gerados neste mundo, então nós temos autoridade. Satanás, ele não tem autoridade legal neste mundo. Por quê? Porque Satanás é espírito. E para que Satanás possa agir, ele precisa agir através de um corpo humano, através da legalidade, agindo na mente, no coração, na alma das pessoas, porque ele não tem direito legal. Por isso que Jesus venceu a morte, venceu Satanás e seu demônio, porque Jesus se tornou um Deus encarnado. Então, eu e você também, nós temos o Espírito Santo, nós fomos transformados, nós somos nova criatura, e eu e você temos a autoridade legal, a mesma unção, o mesmo poder que estava sobre Jesus, é o mesmo poder, a mesma unção que Deus liberou sobre cada um de nós, para manifestar o poder dele. Então, quando Jesus ministrou aqui na terra, Jesus não era um fantasma, Jesus não era um espírito, e seu corpo não era uma ilusão, não era uma ilusão. Jesus revelou a glória de Deus para as pessoas aqui neste mundo. Então a sua obra é a palavra, assim também a palavra do Senhor é viva, e Deus continua manifestando através da sua palavra na vida de todos os seus filhos. Por isso que a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e receber Jesus como Salvador, se torna filho de Deus. Aquele que não crer, já está condenado. Então nós como igreja, o problema é que os homens que ouviram Jesus, eles interpretavam de uma forma material e científica, não espiritual. Eles não aceitavam, o povo judeu não aceitava Jesus como filho de Deus. Achava que Jesus era mais um dos profetas, porque somente Jesus, Ele veio para morrer na cruz, para salvar-nos, e aonde que Ele levou todos os nossos pecados, todas as nossas dores, as nossas enfermidades, todas as maldições, Ele tomou sobre si. Então eu e você temos direito de ter uma vida com saúde, com vigor, com alegria, uma vida vitoriosa. Então a lei, ela veio para revelar o pecado, revelar as coisas erradas, mas a lei, ela não pode remover. Somente Cristo Jesus veio na sua plenitude, graça, a Bíblia diz que graça e vontade, aquilo que eu e você não merecemos, Ele fez por nós.
Agora, não só isso Jesus fez por nós, mas Ele depositou sobre as nossas vidas uma graça, um favor, uma autoridade, para que eu e você continuamos fazendo as mesmas coisas que Ele foi enviado para fazer nesse mundo. Levar a humanidade ao arrependimento, o homem aceitar Jesus como Salvador, se tornar filho de Deus, desfrutarmos, manifestar o reino dEle aqui neste mundo. Jesus veio como luz deste mundo, porque o mundo estava em treva, estava em caos. Então, quais são os elementos essenciais para que o ser humano tenha vida? Todos nós, para que nós possamos ter vida, nós precisamos pelo menos de 4 elementos. Nós precisamos de luz, nós precisamos de ar, nós precisamos de água e nós precisamos nos alimentar de alimento. Jesus, Ele veio como a luz. Ele diz: quem me segue não andará em treva. Uma pessoa que ainda não recebeu Jesus, que ainda não entregou a vida a Jesus, espiritualmente ele anda nas trevas. Ele anda segundo o curso deste mundo. É um homem natural. Então, quando Jesus diz: aquele que segue a mim, olha o que diz aqui em João 8,12. João 8,12. Então Jesus tornou a falar-lhe, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em treva, mas terá a luz da vida. Então, quando eu e você recebemos Jesus como Salvador, nós temos o que? A luz da vida. Se você tira a luz do sol, toda a natureza, toda a humanidade, ela morre. Então Jesus, Ele veio para nos dar vida. Ele se identifica como a luz do mundo. E Jesus também, ele se manifesta como o sol, né? O sol. Em Malaquias 4,2 diz assim: nós vemos Jesus como o sol da justiça, aquele que vê todas as coisas. O que é justiça? Fazer as coisas corretas, fazer as coisas tudo conforme deve ser feito. O que é injustiça? Injustiça é roubo, corrupção, engano, mentira, traição, tudo aquilo que causa o mal sobre as pessoas. Tudo é isso que Satanás quer, que as pessoas vivam uma vida de mentira, uma vida de engano, uma vida traindo, mentindo, adulterando. Jesus veio como o sol da justiça. Em Malaquias 4,2 diz assim: mas para vós, o que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas, e saireis e saltareis como um bezerro da estrebaria. Então Jesus, Ele é a nossa justiça. Nós somos justificados em Cristo Jesus. Por isso não existe nenhuma condenação para os filhos de Deus, porque a obra do Senhor é completa. Satanás não quer que você tenha esse conhecimento. Satanás não quer que você creia nessas verdades. Por isso que a função dele é matar, roubar e destruir. Jesus, Ele é o fôlego da vida. Ele é o nosso fôlego da vida. Em João 3,8 diz assim: o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim todo aquele que é nascido do Espírito. Todos nós somos guiados. Como você não vê o vento, mas você sente o toque, o vento, a pressão do vento. Assim o Espírito de Deus opera nas nossas vidas. Nós precisamos do Espírito Santo para que nós possamos viver uma vida bem sucedida. A pessoa mais importante que opera neste mundo chama Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então o Senhor quer que nós cuidamos do templo do Espírito Santo, para que ele possa se alojar, viver. Ninguém gostaria de morar numa casa suja, num banheiro sujo, em coisa imunda. Por isso que Satanás tenta contaminar o corpo das pessoas. Ele tenta contaminar o corpo, porque ele sabe, se um corpo contaminado, como que o Espírito Santo vai habitar? Um corpo cheio de droga, cheio de álcool, cheio de prostituição, tudo aquilo que não presta, de pacto, aliança com as trevas. Como que o Espírito Santo vai habitar ali?
Por isso, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E nós precisamos viver uma vida de santidade. Mas quem convence os nossos corações é o próprio Espírito Santo. E Deus não tira nada de nós. Tudo aquilo que está nas nossas vidas, que entristece, que aborrece, que fere, que o Espírito Santo, o Senhor vai fazendo com muito amor, muito carinho, que nós estejamos renunciando, se afastando dessas coisas, as práticas pecaminosas, mentira, engano, tudo que não presta. E o Espírito Santo, Ele tem poder para fazer uma grande obra na nossa vida. Ele diz: venha do jeito que você está. Mas começa um tratamento, uma transformação nas nossas vidas, para que essa luz possa brilhar. Então nosso Deus, Ele é o nosso Deus, é a luz. Se nós estamos em Cristo, nós somos a luz do mundo. Os irmãos que já acompanham sempre a área de libertação, muitas vezes você escuta os demônios gritando a hora que você está expulsando ali: eu não suporto essa luz, eu não suporto essa luz que é em você. Quantas experiências nós já tivemos assim? Por quê? Porque Satanás, ele é treva. Você sabia que Satanás não enxerga a luz do dia? Ele não enxerga a lua, ele não enxerga as estrelas, ele não enxerga sol, não enxerga nada, ele é treva. A única luz que ele pode ter é aquilo que ele oferece para ele. Aqueles que são oferecidos para eles. Aí nas encruzilhadas, diante das estátuas, aonde que se faz isso, ali atrai legiões de demônios. Por isso que ele pede essas coisas. Nós somos a luz, nós trazemos brilho. A Bíblia diz que nós somos o perfume dessa terra. Nós somos a carta escrita, nós somos o sal. Se não tiver o sal, causa um caos. Então, isso, Jesus, Ele é o verbo. Jesus, Ele é a luz. Jesus, Ele é o sol da justiça. Jesus é a água da vida. Não tem como ser humano, uma pessoa, sobreviver sem água. João 4:10 diz assim: respondeu Jesus, o diálogo de Jesus com a samaritana: se tivesse conhecido o dom de Deus, a quem é que te diz, dá-me de beber? Tu lhe darias pedido e ele haveria dado águas vivas. Jesus estava conversando com a samaritana, e quando ele pede a água para ela começa a questionar, porque ele era judeu não conversava com os samaritanos. E Jesus falou: se você soubesse quem está pedindo essa água, parafraseando, eu tenho uma água aqui que você beber, você nunca mais vai ter sede. Por quê? Jesus diz: porque eu tenho água viva. Então Jesus, Ele é a água viva. O Espírito Santo de Deus, Ele nos fortifica, Ele nos fortalece, Ele nos alimenta, Ele nos dá graça, esse poder sobre nós. Jesus como pão da vida. Nós temos Jesus como pão, como verbo, como pão da vida. Quando você lê João 6,35, declarou Jesus: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Queridos, a Bíblia diz que vai chegar um momento, está lá no livro de Amós, que as pessoas correrão de um lado para o outro, com fome e sede, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Porque nós sabemos que todos os sinais, todos estão indicando que logo Jesus voltará a buscar a igreja. A igreja será arrebatada, sairá da terra, mas o círculo desse mundo continuará o mesmo. Só que o povo de Deus não vai ficar aqui, ele vai subir. E quando o povo de Deus subir, o Espírito Santo também vai subir conosco. E as pessoas que ficarem aqui, é como elas ficassem sem pão, sem alimento, como se ficassem sem água. Elas vão clamar para ouvir a palavra de Deus. O mundo não está um caos por causa da igreja. A igreja que traz luz ao mundo, a igreja que traz o ar ao mundo, a igreja que traz vida ao mundo, a igreja que traz proteção ao mundo, a igreja que traz o cuidado. Eu e você somos a igreja do Senhor, que alimenta, que sustenta a humanidade. Mas chegará um momento que essa igreja, ela vai subir.
E por isso nós devemos, quando nós muitas vezes não damos a devida atenção às coisas que Deus faz, a credibilidade às coisas que Deus faz. Muitas vezes você olha um pôr do sol, você olha o nascer da lua, as estrelas, tudo é lindo. Você olha para a natureza, mesmo que nós não demos importância, será que nós temos feito tantas coisas para Deus com prazer? Nós temos que agradecer a Deus, ser eternamente grato por tudo que Ele tem nos dado. Você respira, às vezes você nem presta atenção da importância do ar, só no momento que tem um problema no pulmão de respiração. Faz as coisas automaticamente. Nós vemos tantas coisas belas e maravilhosas, e muitas vezes nós não somos gratos por cada dia, por cada momento, por cada ano que está se findando. Nós não temos desejo de ir na casa de Deus louvar, porque a única coisa que Deus espera de nós é o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, prestar um culto a Ele, no dia como hoje. Nessa época, as igrejas estão vazias, shopping, praia lotada, né? Essa é a realidade. Não sou contra você no shopping, nem na praia, mas na realidade é isso que acontece. Mas nós estamos aqui, sempre tem alguém aqui para louvar, exaltar, glorificar, porque nós somos eternamente gratos a Deus, por tudo aquilo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, porque nós sabemos que Ele é o pão da vida, Ele é o nosso ar, Ele é a água viva, Ele é o sol da justiça, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele tem uma eternidade para cada um de nós. João 11 diz assim: e veio para que eram seus, e os seus não receberam. Ele veio de uma maneira exclusiva para o povo judeu, e o povo judeu ou o povo hebreu não receberam, não aceitaram Jesus, ignoraram Ele. E nós vemos o sofrimento deles até hoje, sempre em guerra, sempre em situações adversas. Por quê? Porque eles recusaram o Messias, recusaram Jesus. Tem pessoas que você ajuda, que você abençoa. Você faz muitas coisas para elas. Você ajudou, você contribuiu, você fez muitas coisas. Mas muitas vezes, essas pessoas não valorizam. Ela não reconhece aquilo que você faz para ela. Eu fico muitas vezes, nós como irmãos aqui, eu sempre falo que nós não somos mais ser humano, nós somos ser espiritual. Mas as pessoas nos chamam de ser humano, mas na realidade nós não somos mais ser humano, nós somos ser espiritual, que habitamos dentro de um corpo humano. Então muitas vezes você faz tantas coisas, as pessoas viram as costas, as pessoas te traem, as pessoas te enganam, as pessoas não reconhecem. Muitas vezes eu fico pensando, Jesus, como que é Jesus? Como que é Deus? Quantas pessoas que passaram por aqui, quantas pessoas que orei, que estavam desenganadas dos médicos, pessoas doentes, pessoas com AIDS, pessoas com câncer, pessoas com leucemia, pessoas com doença incurável nos ossos, câncer nos ossos, tantas pessoas. Eu sempre falo, se fosse ficar aqui eu precisaria ter um templo hoje, sem exagero, para 5.000 pessoas. Onde que estão essas vidas? Se faz isso conosco, imagina com Deus. Imagina com Deus. Alguns teólogos afirmam, eu não creio nisso, mas afirma que menos de 3% da humanidade subirá no arrebatamento. Eu acho muito. Porque eu sei que o céu é muito maior do que o inferno. Mas a ingratidão das pessoas com Deus, a ingratidão das pessoas com o Filho de Deus, o quanto as pessoas viram as costas, elas não dão credibilidade. Às vezes você passa algumas coisas, as pessoas desprezam você, fala mal de você, falam mal por detrás, você fica triste. Imagina Deus, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão vendo todas as coisas, os ouvidos dele estão atentos às nossas orações. Olha o que diz em Evangelho de João 1, 12 e 13. Mas todos quanto receberam, e aos que creram no seu nome, deu-lhe poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de sangue,
nem da vontade da carne, nem da vontade de varão, mas de Deus. Mas tem pessoas que recebem, eles aceitam, eles tomam posse. Eu não estou falando de uma placa de igreja, eu estou falando de Jesus. Então tem pessoas que recebem Jesus, aceita Ele como Salvador, e esse se torna, o texto diz aqui, se torna filho de Deus. Mas muitos rejeitam Ele. E esses que rejeitam, a Bíblia diz que eles não nasceram de novo. A escolha nem é nossa, o Senhor que nos procura. É Ele que nos escolhe, é Ele que nos chama. João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Está falando de Jesus, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Cheio de graça e cheio de verdade. Se o Espírito de Deus habita dentro de nós, nós também temos que manifestar essa graça de Deus e a verdade da palavra do Senhor. Seu Espírito Santo. Por quê? Porque aonde quer que nós estejamos, algo tem que acontecer. Vida tem que ser tocada, curada, liberta, transformada, edificada, purificada. Por quê? Porque o mesmo Deus que operava através de Jesus, Ele opera através dos seus filhos. Mas pastor, eu não tenho visto tantos milagres, tantas maravilhas, porque a maioria das pessoas não tem consciência de quem ela é em Cristo. Ela não tem consciência do poder de Deus que está dentro dela. Ela não tem consciência da unção que Deus liberou sobre cada um dos seus filhos, na medida de fé que Deus nos deu. Olha o que está escrito aqui em Lucas 5,12. Estando ele numa das cidades, apareceu um homem cheio de lepra, que, vendo a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou: Senhor, se quiser, bem podes tornar-me limpo. Aquele homem, ele estava leproso. Jesus passava pela cidade, ele vai até Jesus, se prostra e diz: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor me pode me transformar, me tornar um homem limpo. Sempre que você lê a Bíblia, não pense somente na cura das pessoas. Pense também na purificação das pessoas. Porque eu sei que muitas pessoas, ela pode ser curada e pode ir para o inferno. Ela foi curada de AIDS, de câncer, mas ela continuou seguindo o círculo desse mundo. Ela se perdeu. Mas quando nós entendemos que nós precisamos ser purificados, quem nos purifica? Somente o sangue de Jesus. Isso vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. E este homem, ele estava lepra. A lepra simboliza o pecado. Ele estava leproso, pecador. Ele chega e se prostra diante do Senhor. E diz: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. E Jesus diz: sim, está limpo, eu quero você purificado. Olha o que diz aqui em Lucas 5, 13 e 14. Jesus, pois, estendeu uma mão e tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E no mesmo instante desapareceu dele a lepra. E ordenou então que ninguém o contasse isto, mas vai, disse ele: mostra-te ao sacerdote e faz oferta pela sua purificação, conforme Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E um dia quando ele, versículo 17, e um dia quando ele estava ensinando, achou-se ali sentado fariseu, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Por que o poder estava com ele para curar? Porque Jesus era cheio do Espírito Santo. Jesus estava sentado, vinham os doutores, os fariseus, os mestres, para ouvir Jesus. E o texto diz que o poder estava sobre Jesus para curar. Aqueles mestres, eles conheciam os escribas, aquele que escrevia os pergaminhos, eles sabiam de cor tudo. Mas nada acontecia. Por quê? Porque eles não tinham o Espírito Santo de Deus sobre as suas vidas.
O mesmo Espírito que estava sobre Jesus é o mesmo Espírito que está sobre mim e sobre você para operar. Onde que você estiver falando, onde que você estiver compartilhando, onde que você estiver testemunhando, lembre que o Espírito de Deus está sobre você para curar as vidas, para libertar as vidas, para transformar as vidas, para edificar as vidas, porque Deus manifesta através de vida, através de pessoa. Só que o diabo coloca na mente das pessoas um espírito de miséria, um espírito de mendigo, e ele vive a vida toda pedindo. E a Bíblia diz que nós somos filho de rei, e o Senhor nos fez reis e sacerdote para governar essa terra. Está lá em Apocalipse 5:10. Então tudo que nós precisamos é essa mudança de mente. Muitas vezes nós estamos pegados uma tradição religiosa, um dogma religioso, uma placa religiosa, mas nós não se apegamos à palavra de Deus. E por isso que nós vemos muitas pessoas sofrendo dentro da casa de Deus, porque não atentaram para essa verdade e não discernem aquilo que ela é. Jesus estava lhe ensinando aos mestres da lei. E o poder estava sobre ele para curar os doentes e os enfermos. O poder para purificar as pessoas. Jesus tocava nas pessoas, as pessoas eram curadas. Por quê? Porque a unção, ela manifesta no teu corpo. A Bíblia diz que quando Eliseu foi morto, colocaram no sepultura, os ossos dele estavam secos. E aí vieram os moabitas e abriram a cova e jogaram alguém lá dentro. E essa pessoa que tocou nos ossos de Eliseu, ela ressuscitou. Esse é o poder do Espírito de Deus que está sobre a igreja. E chegou o momento da igreja manifestar este poder de uma maneira grandiosa e poderosa. Mas você precisa mudar a tua mente. O diabo vai colocar incredulidade. Será. E você precisa, a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que nele crê. O problema é que muitas vezes o homem não tem... Muitos pregadores não discernem o que era antes da cruz e o que era depois da cruz. Antes da cruz não tinha essa possibilidade. Naquela época o Espírito Santo ele vinha sobre os reis, sobre os sacerdotes, sobre os profetas, e ele se retirava, eles entregavam a mensagem, o Espírito Santo manifestava ali e saía. Depois da cruz, da morte e ressurreição de Jesus, Jesus foi assunto ao céu. Quando Jesus ressuscitou, ele ficou cerca de 40 dias, ainda aqui no mundo. Parecia para um, para outro, um corpo glorificado. Aí Jesus, ele sobe e envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele permanece sobre todos nós. Então hoje é possível, qualquer momento, o poder de Deus se manifestar através da sua vida, e as pessoas ser curadas, as pessoas se libertam, as pessoas sendo transformadas. Às vezes uma frase, uma palavra, um clamor, algo que você libere na vida de uma pessoa, isso pode mudar a história dela, pode mudar o caminho dela, pode mudar a vida dela, pode salvar essa pessoa. Jesus, ele tinha assim, como Messias, 3 funções específicas. Era curar os enfermos, purificar as pessoas, abrir os olhos dos cegos, as pessoas cegas fisicamente e espiritualmente, ressuscitar os mortos, porque uma pessoa sem Cristo, ela está morta espiritual. Então uma pessoa que ainda não entregou a vida a Jesus, que não confessou ela como seu Salvador, espiritualmente essa pessoa é morta. Fisicamente ela está viva, mas espiritualmente é morta. Então Jesus veio para ressuscitar os mortos. E Jesus não queria, naquela época é muito comum Jesus falar, olha, não conte para ninguém o que eu fiz. Porque ele era perseguido pelas autoridades, pelos religiosos. Quando Deus começa a nos usar, muitas pessoas começam a nos perseguir, falar mal de nós, tentar denegrir a nossa imagem. Porque essa é uma das estratégias de Satanás. Mas era impossível diante dos milagres. E naquela época César, ele era considerado como um Deus.
E quando as pessoas olhavam para César, diziam: salve César, adorava César, reverenciava ali o rei de Roma. E agora Jesus, ele vinha atrair as multidões, e as pessoas se prostravam diante de Jesus, as pessoas se prostravam, reconheciam ele como um grande homem, um grande salvador, como um santo. Isso causava um ciúme, isso causava uma ira nas autoridades e nos religiosos também. Olha o que diz aqui em Lucas 5:24. Ora, para que saibeis que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado. E disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele imediatamente se levantou diante deles e tomou o leito em que estivera deitado e foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficavam maravilhados e glorificavam a Deus, tomado de temor, e dizia: hoje vimos coisas extraordinárias. Hoje vimos coisas extraordinárias. Nós ficamos felizes quando você vê coisas extraordinárias. Semana passada eu recebi 2 vídeos. Duas famílias que não podiam ter filho. Um é pastor e a esposa estava lá em Recife. Quando eu ministrei ali, ano passado, ali em Curitiba, em Uberaba, tinha um casal hoje foram ungidos pastores. E eles não podiam ter filho. Eles estavam na fila queriam adotar uma criança. Porque o esposo, ele tinha 100%, o esperma dele era morto. Fez vários tipos de exame, de tratamento, e nada, não tinha nem 1% de chance. E aí, a única maneira do esposo engravidar seria de uma forma artificial. E eu orei por ele, eu falei: próximo ano que eu vim aqui, vocês vão estar com o seu filho no braço. Aí eu voltei em outubro agora. Dia 18 de outubro eu ministrei lá. Quando eu cheguei lá, o menino já estava 3 meses no braço desse. Porque Deus, aí falou: pastor, os exames que nós fizemos, 6 dias, você orou dia 6 de novembro, 6 dias depois que você orou, eu engravidei. Ela estava falando, 6 dias pelos exames. Aí eu tive em Agrolândia, tinha uma senhora, estava ali entre 40 e 50. Então, pela medicina, ela não podia ser mãe. E orei por ela, mesma coisa. Declarei a próxima vez, nem voltei lá, mas eu recebi o áudio, o vídeo. Nasceu um neném bonito, lindo, maravilhoso. Porque Deus é fiel. Tudo o que você precisa dizer. A humanidade precisa de uma palavra que transforme as suas vidas. A humanidade precisa do poder de Deus que está sobre a igreja de Cristo. O que é mais fácil dizer? Diga às pessoas. Declare. Use a autoridade que Cristo te deu. Quando nós liberamos a palavra, as pessoas se tornam livres. Agora mesmo o irmão Lali veio aqui me dar um abraço, falou: pastor, eu estava muito enferma, doente. Eu liguei para você aqui na quarta-feira, você orou por telefone, eu estou boa, estou curada na hora. Sumiu todo o mal-estar. Quem que faz? Deus. Jesus falou: sem mim vocês não podem fazer nada. É Ele, mas eu e você somos instrumento na mão dEle. Depois da palavra, o verbo, não estamos sujeitos às necessidades deste mundo. Hoje estamos livres para ministrar, para declarar, para liberar. O Espírito Santo de Deus está em nós. Deus quer continuar fazendo a mesma obra. Deus quer continuar fazendo coisas grandes. Olha em Atos 10, 38, diz: concernente a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era por ele. Deus ungiu Jesus com poder. Por isso que eu sempre falo aqui, para que Jesus fizesse o que? Curasse todos os enfermos. Ungiu com o Espírito Santo e poder. Então o poder nós recebemos do Pai.
A autoridade foi Jesus que transferiu a nós. E a habilidade foi o Espírito Santo que nos deu. Então você tem o poder de Deus, você tem a autoridade de Jesus e você tem a habilidade do Espírito Santo. E você recebeu também a mesma medida de fé que Deus deu a Jesus. Paulo fala isso em Romanos 12:3, que a mesma medida de fé, todos nós recebemos, a mesma medida que Deus deu para Jesus é a mesma medida para você. A minha pergunta é: o que você está fazendo com a medida de fé que Deus te entregou? O que você está fazendo com ela? Nós sabemos que nós devemos crescer em graça, em conhecimento e sabedoria. Então existe degrau que eu e você devemos subir. Então nós precisamos sair da nossa área de conforto e começar a caminhar, subir em graça, subir em conhecimento, subir em sabedoria. A Bíblia diz que todos nós devemos chegar ao nível do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Jesus. Então todos nós temos por obrigação. Se a Bíblia diz que nós temos que chegar, é porque nós podemos chegar. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Se eu tenho a mente de Cristo, eu preciso pensar exatamente como Cristo pensa. Nós temos a bondade do Pai. Fomos acolhidos pelo Filho. Recebemos a unção, a virtude do Espírito Santo. Olha o que Jesus fala para os apóstolos, a hora que Jesus estava sendo assunto ao céu. Atos 1:3. Os quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas inefáveis, aparecendo-lhe no espaço de 40 dias. Ele falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ou seja, Jesus, depois que ele ressuscita, antes de subir ao céu, ele ficou cerca de 40 dias na terra. Olha o 4. Estando eles, ordenou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse as promessas do Pai, o qual, disse ele, de mim e de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Era tudo o que nós precisamos, era o poder de Deus, o Espírito Santo. Aí no versículo 8 ele diz assim, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-ei testemunha tanto em Jerusalém. Jerusalém muitas vezes simboliza a casa de Deus aqui dentro, ou na Judéia, lugar mais distante, Samaria e até os confins da terra. Começa aqui, esse poder, essa unção. Por isso nós precisamos exercer essa unção. Eu fiquei feliz o dia que estava ali em Caetano Mendes, conversando com a Mariana. Ela a menina dela estava alérgica ao leite, todo derivado de leite. E ali o leite que ela comprava muito caro, 300 e pouco uma lata, dava para 4, 5 dias. E aí eu pegava da prefeitura e acabou. A prefeitura não atrasou a sobrelicitação. E a criança estava sofrendo. E tudo que ela comia, a criança mamava e fazia mal. E aí dando cólica, sofrendo. E orei, né? A Vanessa tinha falado para mim dessa situação. Daí eu mandei um áudio orando pela criança, orando pela mãe. A criança e neném não sabia nada. E eu falando ali, tudo que você precisa crer. Tome posse, receba, é direito nosso. Não aceita a doença. Eu tenho ensinado você a dizer, eu recuso a doença, eu recuso a enfermidade, eu recuso esse mal, essa gripe, isso tal. Não aceita. Por quê? Nós temos o direito legal de ter saúde e vida. E ela recebeu. E aí a criança chorando de madrugada, ela pegou e deu leite. E a criança dormiu, a criança tal. Quando foi 4 horas da manhã, ela foi ver o neném, estava dormindo. Ela se prostrou e agradeceu a Deus. Agora a criança bebe de tudo, come de tudo, não fez nenhum mal mais. A semente da palavra de Deus, ela vai germinar em qualquer solo. Ela tem poder para germinar. Só que muito solo não recebe. Então coração endurecido, coração de pedra, coração duro. Mas aonde que você lançar a semente, creia, ela vai germinar. Por quê? Porque a Bíblia diz que ela está cheia de graça e verdade. Amados,
Creia, porque existe sobre a sua vida a graça de Deus. Creia, existe sobre a sua vida o poder de Deus. Creia, existe sobre a sua vida a autoridade de Jesus. Creia nisso aí. Dentro de você tem uma semente chamada sonho de Deus. Sonho de Deus. Nós estamos aqui num culto de curas e milagres. Eu sei que nós oramos, Deus cura, mas eu quero que você saia daqui manifestando esses milagres, os sinais, os prodígios na vida das pessoas. As pessoas ao seu redor, as pessoas que estão no nosso dia a dia, os colegas de trabalho. Você está ali como luz, você está ali como cheio do Espírito Santo, como ar. Você está ali como a água, você está ali como o pão. As pessoas estão sedendo e famintas da verdade, da palavra de Deus. Porque sem Jesus as pessoas têm um vazio dentro dela. E para que ela preencha esse vazio, é exatamente essa lacuna que está dentro dela. Somente Jesus pode preencher. Realize o sonho de Deus através da sua vida, meu irmão, minha irmã. Porque Deus vai realizar os seus sonhos. Deixe os seus sonhos secundários. E quando você realiza o sonho de Deus, a Bíblia diz: se deleita no Senhor, que Ele satisfará todo o desejo do seu coração. Creia nisso. Dentro da gramática de Deus não se pode colocar ponto final no teu sonho. Dentro da gramática de Deus, tudo que pode ser uma vírgula. O diabo quer colocar um ponto final no teu sonho, nos teus projetos. Não, pode ter uma vírgula. Coloca uma vírgula, não é o fim. Você vai ver as coisas acontecer. Eu já estou profetizando nesse ano que vem. Muitos estão dizendo que vai ser um ano terrível, um ano isso. Mentira, nós temos a promessa de Deus. Eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua empresa, sobre os seus negócios, sobre os seus empreendimentos. Deus vai te surpreender de uma maneira grandiosa, poderosa. Algo vai acontecer. Deus quer fazer coisas grandes. Deus quer que você governe através da sua palavra, através do seu Espírito, através da graça que está sobre a sua vida, do poder que Ele liberou sobre cada um de nós. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedor. Receba no teu espírito, irmão, cresça, desenvolva. Pare de ficar olhando para trás, nas derrotas, nas quedas, nas coisas ruins que aconteceu, e olhe para frente, olhe para Jesus, o autor e consumador de toda a obra, e você viverá uma vida vitoriosa, de paz, de alegria. Descanse no Senhor. A Bíblia diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer na sua vida. Faça isso, tome posse, tome passos de vitória, creia na palavra do Senhor, não sofra mais, viva uma vida vitoriosa. Nós somos mais que vencedor. A Bíblia diz que é maior que está em nós do que está no mundo. A Bíblia diz que o Senhor peleja por nós, que Ele está na frente da batalha, do Senhor é a guerra, e agindo o Senhor, quem impedirá? Aleluia! Glória a Deus. Já falei demais, já cansei vocês. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Vamos. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.